Ai, chega, meu Pai amado, meu Pai eterno. Vamos lá, série Recomeços. Irmãos, hoje eu estava assim de manhã. Vou preparar tudo certinho, né? Que eu já deixo tudo esquematizadinho. Mas, irmãos, o meu coração não ficava meio acelerado, meio estranho. E eu falei assim, tem alguma coisa errada, Senhor. Será que não é essa palavra que o Senhor quer que eu fale hoje? E ali o Espírito Santo começou a trabalhar com o meu coração. Fui muito desafiada, desde o dia de ontem para hoje. E no meu cronograma, eu iria falar sobre recomeço após o luto. Na verdade, eu ia falar sobre o filho da viúva de Naim. Mas, irmãos, desde manhã, desde ontem, eu já não conseguia se assentar no coração, sabe? E aí, eu vi que Deus tinha alguma coisa mais importante para falar, e essa palavra está guardadinha. Vamos falar semana que vem. Mas hoje nós vamos falar sobre lutar pelo recomeço de alguém. E eu fui muito desafiada, depois eu vou falar para os irmãos porque eu fui desafiada desde ontem. E essa palavra nós vamos trabalhar nela. E em cima dessa palavra, vamos falar sobre lutar pelo recomeço de alguém, usando a cura do servo de Cafarnaum, do centurião. Então, irmãos, você prepara o coração, que está top, Deus vai falar contigo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Deixa eu ver. Ô, Cris, pega um copinho de água para mim, por favor. Estou com a garganta aqui. Eu esqueci de pegar meu copo com água. Faz favor aí. Obedece agora, hein? Obedece. É assim, lá em casa é assim, irmãos. Faz agora, hein? Estou mandando, hein? Ela está lá fora. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, que não trouxe Bíblia, a Ellen facilita a tua vida aqui no telão. Diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e como soldado sob meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao outro, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Esse capítulo de Mateus, ele relata a fé de um homem que Jesus se admirou demais. Opa, aleluia. Quem dá um copo de água a cunhada, a galardão de cunhada. Muito obrigada, Senhora. Deus abençoe, viu? E a Bíblia fala sobre esse admirar de Jesus, sobre a fé desse homem. E nós hoje vamos tratar um pouco sobre essa questão de pedir por alguém, mesmo que você tenha suas necessidades. Esse comandante, esse centurião, na verdade, ele tinha sob seu comando uma centúria, que significa uma autoridade sobre 60 a 100 homens, a 100 soldados, a 100 servos. Ele tinha sob o seu comando cerca de 60 a 100 homens sob a sua autoridade. Esse era uma das maiores autoridades que existia na época. Ele era um homem romano, portanto não era um judeu. Ele não tinha nenhum tipo de convívio com isso, embora a Bíblia fala essa mesma história no livro de Lucas.
E Lucas retrata um outro contexto, fala muito mais um pouco sobre esse centurião. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas, quando a gente lê esse texto de Mateus, implica que quando Jesus entra em Cafarnaum, dá a impressão que existia um posto militar muito importante. E ali existia esse centurião, que nesse contexto estava passando por uma dificuldade. E não se tratava de uma dificuldade que relacionava-se a ele, mas a um dos seus servos. E a Bíblia diz que no versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Em outras traduções diz, implorando-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Irmãos, pensa bem comigo. Esse servo, ele tinha uma afeição muito grande pelo centurião. Porque, querendo ou não, ele não tinha só um servo. Ele tinha, vamos colocar em média, quase 100 homens a seu comando. Mas a Bíblia fala exatamente de um. Esse um estava paralítico, diz a Bíblia em Mateus, estava terrivelmente enfermo, precisando de ajuda. Lucas retrata que ele estava quase à morte. E esse homem, chefe desse exército, desse comando, dessa tropa, se importa com a vida deste homem, desse um soldado, desse um servo. Há de pensar comigo que muitas vezes a gente fala assim, uau, poxa, um cara que tem quase 100 homens, por que vai se importar pela cura de uma pessoa? Lucas, ele afirma que esse homem chega a Jesus, não ele, mas ele manda líderes religiosos para interceder por ele. Mateus já retrata que parece que foi ele que chegou a Jesus. Mas, irmãos, o que me faz pensar em tudo isso é que quando esse homem chega e pede a ajuda de Jesus pelo seu servo, a Bíblia fala que Jesus automaticamente se compromete em curá-lo. No versículo 7 disse, e Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Irmãos, esse rapaz passava por uma certa situação. Esse soldado, ou esse servo, ou esse empregado, esse funcionário, era de grande valor a esse centurião, um homem extremamente importante, bem posicionado. E eu acho muito lindo que Lucas retrata que ele era um homem bom, esse centurião. Lucas fala que ele era um homem de bom caráter, que ele era amigo do povo, que ele tinha até feito uma sinagoga para eles. Então ele tinha um bom olhar dos judeus sobre ele. Um homem de muito caráter, ele tinha dentro dele um coração regado à humildade. Embora ele tinha uma alta posição dentro do Império Romano, dentro do coração dele já existia uma humildade relevante. Irmãos, esse rapaz simplesmente doente, esse homem chega, acaba de esquecer de toda a sua posição, de toda a sua autoridade, e chega a Jesus, implorando ajuda. Pense vocês nisso. Um homem cheio de autonomia, cheio de patentes, chega e pede, implorando a ajuda a Jesus pelo seu servo. A grande verdade, irmãos, é que o que mais a gente sente nesse texto, chega no versículo 8. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Irmãos queridos, muitas pessoas interpretam esse texto falando que talvez por ele ser gentil, por ele ser romano, houve esse tipo de intimidação, que ele não se achava digno de ter a atenção de Jesus. Mas a grande verdade nesse texto sagrado é que ele reconhece uma autoridade muito maior que a dele. Ele reconhece o Cristo de Deus na frente dele.
reconhecendo a total autoridade de Jesus, que era muito além da própria autoridade que ele exercia no ramo militar. Irmãos, esse centurião, ele chega a Jesus sabendo quem ele era, mas se fazendo um homem de totalmente um coração humilde. E eu acho muito bonito a gente pensar que existem pessoas que mesmo com tanta autoridade, meu irmão, têm um caráter tão humilde, tem um jeito de viver tão prazeroso da gente conviver, que muitas vezes os céus aplaudem os gestos de humildade dessas pessoas. Mas, no entanto, tem pessoas, irmãos, que não tem nada, mas se sente um tudo tão grande. É aquela pessoa que, tipo, se eu não estiver no negócio, não anda. É aquela pessoa que acha-se tanto, que se ela não estiver no meio, o negócio não vai andar. É indigesto a gente conviver com pessoas assim, não é? É muito difícil a gente conviver com pessoas que por si só elas mesmas se vendem. O ruído é muito forte no nosso ouvido. Em compensação, esse homem cheio de autoridade, com um cargo elevado, com um homem conhecido em Cafarnaum, ele chega a Jesus, um homem simples que era Jesus, e ele chega ao Deus, o Cristo, falando: eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu posso ser um homem conhecido aqui na cidade, mas a sua autoridade é tão maior que a minha, que eu não consigo me ver tendo a dignidade de te receber na minha casa. Irmãos, esse homem implora por algo que não tem nada a respeito dele, nada a respeito dele. Ele simplesmente chega a Jesus, ou manda pessoas pedirem, intercederem por ele. Não era nada a respeito dele, e sim a respeito de um simples servo dele. Quantos de nós, irmãos, estamos lutando pelo recomeço de alguém? Quantos de nós estamos vendo e ouvindo histórias, e para a gente isso passa batido, porque não tem nada relacionado comigo, portanto eu não vou gastar o meu tempo em orar, em pedir. Precisamos entender que nós somos chamados para também promover o recomeço na vida de outras pessoas. Esse centurião, ele podia se acomodar: esse homem vai morrer, ele está quase morrendo, eu tenho tantos de servo para substituí-lo. Não, ele vai em busca de Jesus, ele se humilha diante do mestre, ele reconhece que a sua autoridade não tem nem um pingo de altura maior que a do Cristo de Deus, e ele intercede pela vida do seu servo. E eu vou dizer para você, meu irmão, que nesse contexto, esse centurião, ele representa o papel da igreja. A igreja do Senhor, irmãos, ela é chamada para orar, ela é chamada para interceder, ela é chamada para implorar, se humilhar por algo que nem se refere a você mesmo. Esse centurião, ele hoje, nesse texto sagrado, para mim, ele representa o papel da igreja. Que é uma igreja que vê a necessidade do outro e se coloca diante de Deus, o Cristo, em favor daquele que nem conhece discernir o que é mão esquerda do que é mão direita. É para isso que somos chamados. Para representar o reino de Deus nessa terra, e assim nós fazer voz àquele que nem consegue orar, não consegue nem conhecer a Deus. E muitas vezes, como igreja, nós estamos vivendo o nosso tempo de egoísmo, aquilo que
aquilo que eu preciso clamar, eu vou jejuar pelas minhas coisas, eu vou buscar a Deus pelas minhas necessidades, eu vou buscar ao Senhor e vou levantar as minhas mãos santas, vou fazer vigília porque eu preciso, porque eu tenho que conquistar. Não, meu irmão. Você é chamado como igreja para você interceder e orar por pessoas que nem sabem o que é servir a Deus. Aí você fala assim, não, pastora, mas eu oro. Não é só orar, é se dedicar. Esse homem podia simplesmente ficar ao lado daquele servo, poderia. Ele poderia comprar remédios o suficiente, poderia, mas ele não se satisfez com isso. Ele simplesmente foi a Jesus, se humilhou, pediu, ele se dedicou por aquela pessoa. Essa semana eu preguei num lugar, no recomeço, no salão da Rafa e da Elza. E Deus me trouxe uma palavra que está em Miqueias 6:8. Porque às vezes a gente pensa assim, o que eu espero de Deus? Eu espero de Deus um monte de coisa. Eu espero que Deus me ajude, eu espero que Deus me dê paz, me dê saúde, eu espero que Deus ajude no meu ministério, eu espero que Deus me ajude a conquistar minha casa própria. Eu espero de Deus um tantão de coisa. Mas você já pensou na seguinte frase, o que é que Deus espera de você? E aí Deus me trouxe Miqueias. Abre para mim, por favor, Eli. É Miqueias capítulo 6, versículo 8. Que diz assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige é que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deixa aqui, Ellen. Olha só. O que é que o Senhor exige de nós é que pratiquemos a justiça, ame a fidelidade, em outras traduções, ame a benevolência e ande humildemente com o Senhor seu Deus. Essa aqui é uma tradução da NVI. Se você for no texto de linguagem de hoje, fala, o que o Senhor exige de nós é... Não, volta, aqui, volta. E, nossa, Senhor, que é isso em Belo Horizonte? Essa menina é top, hein? Ó, só assim, ó. O que Ele quer que nós façamos é o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, em humilde obediência ao nosso Deus. É nesse texto que eu segurei aqui, ó. Que amemos uns aos outros com dedicação. Não é só você orar, mas é você amar na prática. Não é só você buscar a Deus pelo seu irmão, é você ver qual é realmente a necessidade desse irmão. Deus espera de nós que o mesmo que esse centurião fez. Além dele amar o serviço desse homem, ele se dedica para que ele fique curado. Nós precisamos, igreja, entender o que é que Deus exige de nós. Que não é só você vir aqui bonitinho no domingo, bater palma, escutar a pregação e sair daqui e tá tudo beleza. Tem um tantão de gente aí morrendo sem saber quem é Jesus. Tem um tantão de gente aí fora que precisa de salvação. E nós nem sabemos do que está acontecendo. Ame as pessoas com dedicação. Não é só você orar, tem que se dedicar. Esse homem busca a Deus pelo socorro de Jesus. Irmãos, e essa humildade que esse servo mostra, é uma humildade que Deus precisa ver em nós. Por mais que você tenha grandes posições sociais, por mais que você tenha uma vida abundante, por mais que você tenha patentes no seu uniforme, entenda que a autoridade que Deus tem é muito maior que a sua. E esse homem, mesmo sabendo da autoridade de todo o ramo militar,
Ele chega em Jesus, ele fala: eu sei que a autoridade que você tem é muito maior que a minha. Tanto é que quando ele vem a Jesus, ele fala assim: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Apenas diz uma palavra e o meu servo será curado. Fala que eu já estou crendo. É mais ou menos isso. Não precisa o Senhor sair daqui. Não precisa o Senhor ir. Fala porque eu já estou crendo naquilo que o Senhor vai falar. Eu sei muito bem o que é que acontece no comando militar. Aí ele fala: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, e ele vai. A outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele faz. Eu conheço tudo no ramo militar. Eu sei que mesmo eu sendo falho, eu falo para os meus soldados as ordens e eles obedecem. Que dirá o Senhor? Que dirá o Senhor? Essa autoridade que existe sobre a sua vida. É só o Senhor dizer uma só palavra. E eu sei que meu servo será curado. Não precisa o Senhor sair daqui. Eu já creio que aquilo que o Senhor falar vai chegar no meu servo. Meu Deus, irmãos, que fé é essa? É um homem que cria e sabia e olhava para Jesus como um rei. Como um rei. E eu digo para você nessa noite: quantos de nós aqui já entregamos a nossa casa e a nossa vida a Jesus? Quantos? 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 Esse homem, ele nem sabia o que era ter uma casa onde Jesus pudesse habitar. Ele achou que nem Jesus era digno de entrar na sua casa. E eu digo para você nessa noite: você tem um Jesus que mora na sua casa. Você tem um Deus que mora dentro de você. Um Deus que está dentro da sua vida. Por que tanta incredulidade sobre aquilo que você ora? Se nós sabemos que o Jesus, esse Cristo, que com uma palavra curou a vida daquele homem, que não precisou nem ele entrar na casa daquele homem, que dirá nós, igreja, que somos pessoas que mandamos e pedimos a Jesus para entrar na nossa vida e na nossa casa? Meu irmão, nosso Jesus é rei. E como rei, ele é dono de um reino. Então pensa comigo. Você tem um Deus e serve um Deus que é dono de um reino. Toda majestade e soberania está sobre ele. Olha só que coisa linda. Tudo aquilo que você ora, vem a cultura do reino sobre aquilo que você ora. Você está pegando isso, querido? Você está pegando isso? Tudo aquilo que você ora, vem a cultura do reino sobre aquilo que você ora. Sobre aquilo que você pede. É o Rei Jesus que nós servimos. É o Rei Jesus que está na minha casa, no meu coração. Portanto, é o reino de Deus que me visita. Toda vez que eu oro, que eu busco, vem a cultura do reino sobre aquilo que eu peço. Irmãos, a oração do Pai Nosso fala: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Eu oro e peço e implanto o reino de Deus sobre aquilo que eu estou orando. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Meu irmão, entenda que o Deus que você serve é soberano, é majestoso, é grande em autoridade. É o Deus que faz, é o Deus que não precisa da nossa opinião, que não precisa de nada, de nenhum subterfúgio meu, nada material meu Deus precisa. Ele faz, Ele simplesmente Ele faz. Porque nele está toda a soberania e toda a majestade. E quando a igreja do Senhor ora, o reino de Deus vem. O reino de Deus vem.
a soberania de Deus vem, a majestade de Deus vem. Sabe, existe um texto, acho que eu anotei aqui, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 10, versículo 5, que fala sobre o envio dos discípulos, dos 12. E eu acho muito incrível, eu acho que eu marquei aqui, essa é a Ellen, aqui ó, Mateus capítulo 10, versículo 5, que diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, presta bem atenção. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios e nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirija as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus é chegado. Presta atenção. O reino dos céus é chegado. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Receberam de graça, deem também de graça. Não leve ouro, não leve prata, não leve cobre, não cintos, não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, nem trabalho. Digno é o trabalhador do seu sustento. Jesus envia os 12 às aldeias e dá a seguinte ordem: curem enfermos, ressuscite mortos, expulse demônios, limpe os leprosos. E a mensagem que vocês vão pregar é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Você sabe quem você representa, meu irmão? Você sabe quem você representa? É chegado o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Eu falei no início dessa mensagem que eu fui desafiada a essa mensagem hoje, porque eu tenho, desde ontem para hoje, nós somos desafiados. Eu tenho um problema no meu condomínio de uma família. E eu vejo, e assim, sabe aquela pessoa que procura briga? Aquele negócio assim que faz a gente pensar, não tem jeito. E eu falei assim, meu Deus, e o coração da gente fecha, a pessoa parece que breca a gente. E ontem aconteceu uma situação, bem meia-noite, cheguei daqui da igreja, estava no meu sofá vendo televisão, e aí aconteceu uma situação chata, e eu falei assim, meu Deus, e a gente começou a orar, começamos a buscar o Senhor, repreendendo o mal, repreendendo toda a discussão, tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E o Espírito Santo falava assim para mim, por que vocês não estão pagando preço? Por quê? Porque é mais fácil ver os defeitos. Nessa família também é chegado o reino de Deus. Lute pelo recomeço deles. Lute pelo recomeço deles. Irmãos, muitas vezes é muito mais fácil a gente se acomodar e falar assim, esse é o problema. Para quê? Para que a gente fique na nossa posição de conforto. E eu penso, meu irmão, que esse desafio é só Deus com a gente mesmo. Minha família sabe do que eu estou falando. É só a gente, só Deus mesmo na frente. Porque às vezes você vê a pessoa com o coração tão endurecido, as portas tão fechadas, que você fala assim, como é que vai chegar o reino de Deus? Mas chega, irmãos. Mas chega. Porque a partir de hoje, não se ora mais por mim, se ora por eles. E eu sei que Deus vai abrir uma porta. Eu sei que Deus vai abrir uma porta. Embora nos meus olhos é tão difícil, irmãos. Passa pela gente assim, ó. Sabe? Bom dia. Não tem porta. Mas eu creio que Deus vai abrir uma porta. Porque eu vou chegar a Jesus e implorar por eles. Irmãos, lute pelo recomeço de alguém.
Está nas suas mãos o recomeço de pessoas que estão à sua volta. Lute pelo recomeço dessas pessoas. Não importa onde Deus está te levando, não importa quem são, só chega assim, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Muitas pessoas pedem para nós visita, não é? A gente, eu vou assim no carro, eu vou assim, Jesus, eu não sei o que eu vou encontrar. Né? Que a gente não conhece as pessoas às vezes. Jesus, eu não sei aonde eu vou cair, né? Mas no carro eu falo, Senhor, me lembro da tua palavra. Eu chego e falo, é chegado o reino de Deus. Então comigo vem um reino atrás. Comigo chega um reino junto, irmãos. Que não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Então é sobre a autoridade dEle que a gente chega. É na unção do Espírito Santo e na autoridade que Ele nos dá é que a gente chega. É chegado o reino dos céus. João 14, 23 diz que Ele vem com o Pai e faz morada em nós. Põe para mim, Ellen, esse texto. Eu adoro João, eu adoro o livro de João, gente. Nossa, Deus. João 14, 23, por favor. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Não é sobre você, meu irmão, é dentro de você. Você pega isso? Não é sobre sua vida, é dentro da sua vida. É dentro de você. O Pai e o Jesus moram dentro de você. Não é sobre, é dentro. Essa autoridade que esse centurião viu em Jesus, nós hoje temos dentro de nós. Dentro de nós. Ele faz morada em mim. E aí depois você vai no capítulo 15, versículo 5, por favor, Ellen. 15, 5. Que diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Não é sobre você, é dentro de você e através de você. Deus quer se revelar ao mundo através de você, porque Ele já está dentro da sua vida. Ele já mora dentro de você. Vamos parar de ser incrédulos, igreja. Naquilo que você tem pedido ao Senhor, naquilo que você tem colocado diante de Deus, creia que Deus é poderoso para fazer as coisas. Creia que Deus fará melhor do que você tem pedido ou pensado. Creia. Quando eu era do mundo, eu acreditava muito em horóscopo. Muito. Ó, que patifaria. Acreditava, Xandão, eu lia. Na minha cidade tem um jornal chamado Tribuna. Um jornal famoso lá na Baixada Santista até hoje, né? É uma rede de mídia, né? Poderosa lá. Faz parte da Globo até. Mas, irmãos, toda a vida meu pai sempre gostou de ler jornal. Agora não mais, que esse negócio de jornal papel caiu muito por terra por causa da internet, né? Das coisas que a gente vê online, em tempo real. Agora a gente quer tudo em tempo real. Mas lá, meu pai lia muito jornal. E aí, sempre eu ia na parte do horóscopo. Gente, que absurdo. Olha quanta carniça você come, irmãos. Quando você está sem Deus. Quanto lixo que você come. Quando você não conhece Jesus. Como é que você pode pautar a sua vida numa frase, num textinho desse tamanhinho, que milhares de pessoas estão lendo a mesma coisa? E você vai achar que aquilo vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida de todos que têm o mesmo signo que você. É muita falta de sabedoria. Nós temos Deus, irmãos,
E Ele vai abrindo o nosso entendimento. Hoje eu vejo quanto isso me amarrava, porque eu era bem ligada nesse negócio de dividente, do que falava. A gente na escola ficava jogando aquele negócio do copo, sabe? Irmãos, estou abrindo meu coração aqui. E via, quantos filhos você vai ter? Aí o copo ia, né? Imagina que o copo ia. Ia nada, né? Você vai casar com loiro ou com moreno? Com quantos anos, né? Acreditava naquilo. Simpatia, quanta simpatia a gente fez. E hoje, eu tenho o homem que é mais poderoso do mundo dentro do meu coração, na minha vida. Porque eu não vou crer naquilo que sua palavra diz, irmãos. Por que há tanta incredulidade no coração da igreja, das pessoas que não conseguem crer na palavra de Deus? Crer, acreditar. Ele é aquele que nos faz muito além do que pedimos ou pensamos. Só fechando, irmãos. No versículo 10, a Bíblia diz que ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: eu digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Irmãos, a nação inteira de Israel, Jesus não conseguiu encontrar ninguém com a fé igual daquele homem. Pelo amor de Deus. Uma nação inteira, e Jesus não encontra fé como esse homem. Que vai para pedir por outro, não por ele. Que vê a necessidade do outro e não sua. No versículo 13, Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, diz a Bíblia, o seu servo foi curado. Jesus dá uma ordem: vá, assim como você creu, assim acontecerá. E a Bíblia diz que esse homem crê imediatamente. Imediatamente, ele pega essa palavra de Jesus, que proferiu através da cura daquele homem, e imediatamente aquele homem é curado. Irmãos, nosso desafio hoje é orar pelo recomeço de alguém. Eu sei que você tem inúmeras necessidades. Eu sei que você tem inúmeras coisas para se resolver. Mas aumente sua fé, irmãos. Ore pelo outro. Busque pelo outro. Veja a necessidade do outro. Chega de ser egoísta. Chega de olhar só a sua janela. Olhe para o outro. Veja se os seus vizinhos conhecem a Jesus. Nós tivemos uma experiência, minha mãe é uma pessoa assim que, graças a Deus, né? Falo sempre dela. Minha mãe é uma pessoa muito ganhadora de almas. Eu acho impressionante a ousadia dela. Às vezes a gente fica assim, ai, será que eu falo para a pessoa? Ai, a pessoa parece ser tão dura de coração. Minha mãe já chega assim, e aí, você já conhece Jesus? Já? Como é que está a sua vida com Deus? Olha, que o inferno é real. Ela já começa assim. Não é, Cassi? Cassi conhece minha mãe mais cedo. É assim mesmo. O inferno é real. Se você não aceitar Cristo, você já está condenado. Aí a pessoa já... Você quer aceitar Jesus agora? Ela não dá nem tempo para a pessoa pensar, sabe? Né? Aí ela já vem assim, Simone, vem aqui. Ai, ô Jesus, não sei quem ela ganhou, né? E assim ela vai ganhando as vidas dela para Jesus. E aí esses dias a gente meu pai teve internado e a gente conheceu uma senhora, Dona Terezinha. E a Dona Terezinha tinha o mesmo problema do meu pai. E ela foi passada por um outro hospital, sem ser do meu pai. Só que ela ficou com a gente ali uns 2 dias, né? Dona Terezinha. E ela é uma senhora muito esperta, muito esperta. E sempre muito devota. Ela tinha camisas de devoção, sabe? E aí eu ajudava ela a ir no banheiro, né? A Fernanda ajudou a dar banho.
ela era muito sozinha. A única sobrinha que cuidava dela estava com Covid, então ela ficou no hospital sozinha. E eu vi ela muito devota. Mas quem pensou, como é que eu fui pensar que eu não ia ver mais? Aí ela foi mudada de hospital. Aí nesse mudar de hospital, minha irmã pegou o contato da menina lá, da sobrinha, e aí a sobrinha, ela tá melhor, ela tá isso, ela tá aqui. De repente, irmão, ela piorou, foi pro CTI e veio a falecer. E aí ficou aquela coisa no meu coração. Poxa vida. Eu podia ter falado do amor de Deus para ela? Podia. Podia ter feito uma oração? Podia. E com isso tudo, meu irmão, a gente aprende que nós precisamos lutar pelo recomeço de pessoas. Por que eu não fiz? Porque eu fiquei focada no Pai. O meu problema é a minha situação. Não, eu vou chegar a Jesus por causa da minha situação, da minha casa. Vamos aprender com o homem centurião nessa noite. Vamos chegar a Jesus e implorar pela vida do outro. Vamos pedir a Jesus pelo recomeço de alguém nessa noite. Amém, igreja? Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Eu queria te desafiar nessa noite. Às vezes a gente vem aqui e fala assim, vem aqui à frente você para orar pela sua causa. Vem buscar a Deus pela sua causa aqui, nesse altar. Só que nessa noite eu quero te desafiar, você vir aqui à frente para orar por alguém. Você vai trazer a situação de alguém que você conhece, não é a sua situação. Não é nada relacionado a você. Você vai pedir por alguém aqui nessa noite. Nós vamos invocar o reino de Deus sobre a oração que nós vamos pedir por alguém nessa noite. É por parente, é por vizinho, é por amigo. Você conhece pessoas que estão em situação difícil. Então eu quero desafiar você a vir aqui à frente agora e orar por alguém. Nós aprendemos hoje com aquele centurião que ele chegou a Jesus e implorou pela vida de alguém. E nós vamos apresentar a Deus pela vida de pessoas aqui. Pode vir aqui à frente, por favor. Pode vir aqui à frente. Tenha em mente da pessoa que você vai orar. Tenha em mente a pessoa que você vai buscar. Que você vai implorar a Jesus por algo, por um milagre. Irmãos, quando a gente sente a dor do outro, é tudo que Deus quer. É o sentimento de compaixão, é o sentimento de misericórdia, é se fazer no lugar daquela pessoa, é sentir a dor daquela pessoa, é sentir a miséria daquela pessoa. Nós vamos orar. Coloque essa pessoa agora diante de Deus agora. Coloque essa pessoa diante de Deus. Senhor, eu venho te implorar agora, para que o Senhor salve essa pessoa, para que o Senhor venha curar essa pessoa, para que o Senhor venha trazer misericórdia sobre ela. Jesus, Jesus, Jesus. Como igreja, Pai, assim o Senhor nos chamou, para a gente ser a voz do aflito, para a gente ser o braço de Deus, para a gente ser o abraço do Senhor sobre o ser humano que carece da sua misericórdia, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, aprendendo com esse centurião, com a fé desse centurião, Senhor, que não é só por nós. Nós aqui estamos fazendo parte dessa pessoa, Pai, se representando diante do reino de Deus, a favor dessa pessoa, Pai, que cada um tem apresentado aqui, talvez seja parente, talvez seja amigo, talvez seja vizinho, talvez seja alguém que você viu nos telejornais. Nós estamos agora, Pai, representando o Senhor, essa pessoa diante do Senhor, e invocamos o reino de Deus sobre essa vida agora, Pai. Invocamos, Senhor, a autoridade do reino de Deus sobre essa vida, a cultura do reino de Deus sobre ela. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Nós invocamos, Espírito Santo, nós invocamos, Senhor,
a tua ação sobre a vida dela, a cura do Senhor, a libertação do Senhor. Jesus, a salvação dessa pessoa, Pai, nós colocamos diante do Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer, abra portas. Pai, sobre essa pessoa que eu tenho te pedido, abra portas, abra oportunidades, quebra, Senhor, ferrolhos de ferro, arrebenta, Senhor, os grilhões, os demônios que se levantam contra essa família. Senhor, que não venha haver mortandade, mas venha haver vida, que venha haver salvação, Senhor, sobre a vida dessa família. Eu oro, Espírito Santo, implanta o teu reino sobre essa casa, implanta, Senhor, o teu reino sobre essa família, porque eu creio, Senhor, eu creio, Pai, que dentro de poucos dias a gente pode ver ele adentrando numa igreja rendido ao Senhor, buscando, Senhor, esse Deus cheio de autoridade, aonde nós derrubamos as nossas patentes. Não há nada em nós, Pai, que fique diante da sua presença, porque o Senhor é sabedor de tudo e tem todo o poder, Senhor, nos céus e na terra. E nós apresentando, cremos, Senhor, cremos que a nossa fé, Pai, Senhor, tire a admiração do seu coração nessa noite, como aquele servo tirou a sua admiração, Pai, aonde o Senhor viu que nenhuma nação, o Senhor encontrou a fé como aquele homem. Em nome de Jesus, Pai, oramos, colocamos diante do seu altar, Espírito Santo. Realiza a tua obra em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louve ao Senhor, igreja. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém? Amém? Você é a ponte, você é a luz, é um farol. Faça o papel de reino nessa terra, meus irmãos. Você representa, aonde você chega, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Não tenham medo. Pode a casa ser cheia de demônio. Pode a pessoa estar no bico do corvo lá, meu irmão, no bico do corvo. Você chega lá, você fala, é chegado o reino de Deus. E Deus é sobre nós, e a autoridade do Altíssimo está dentro de nós, está dentro de você, e Deus quer se revelar através de você. Amém? Levante suas mãos, eu quero te abençoar, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Que hoje, a partir de hoje, o Espírito Santo venha trazer sobre você necessidade de aonde você estiver, você seja essa ponte, esse farol, essa luz. Você veja a necessidade de pessoas, onde você olhar um ser humano, você veja com os olhos de Deus, irmãos. Você sinta a miséria do outro, você sinta a necessidade do outro. Que a partir de hoje você vai ter essa unção sobre sua vida. Você vai levantar recomeços na vida de alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vá em paz. Que Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Durmam em paz. E até domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.